Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a página 22. Gente, lembrando que só começa essa página se você realmente tentou fazer o exercício dessa página, tá? Não adianta você só ficar vir aqui ver o vídeo, porque não resolve nada. Tem que tentar fazer o exercício antes, tá? A calculadora aqui, gente, significa que o cálculo aqui você vai fazer por calculadora mesmo, tá? Na hora da avaliação, eu vou colocar dados, né? No caso do Covid-19, né? Eu vou colocar dados mais próximos que facilite os cálculos, tá? Aqui eu estou colocando os dados mais próximos do real, né? É porque alguns dados aqui vão estar aproximados, tá, gente? Por causa das questões de não ficar trabalhando com muitas números, casas decimais demais, né? Muitas casas decimais. Então eu estou evitando essa parte assim, né? Mas são os casos que a gente foi obtido recentemente, né? No caso, né? Ontem, né? Então, ó, vamos ler aqui, ó. Questão 1. Abaixo a tabela com as notificações dos casos positivos do Covid-19 no Brasil, com classificação dos três estados com maior número de ocorrência, mais o estado de Minas Gerais, em conjunto com os outros estados da federação. Então, o que eu fiz? Eu coloquei os três principais estados onde estão tendo ocorrência de, de notificação positiva, tá, pessoal? É aquela pessoa que foi lá, fez o exame e deu positivo, ó. Você está realmente com coronavírus, né? Coloquei Minas por causa que é o estado que a gente mora, né? Em comparação aos outros estados, certo? Então, como é que você vai fazer? Primeiramente, lá, ó, você vem aqui, ó, no dado total, deu 61.888, que é o número total de casos no Brasil até o momento, né? Da data, de acordo com a data aqui, né, que foi acessado, né? Porque o incremento, né, a cada dia está aumentando mais. Então, esses dados amanhã vão ser já dados atualizados. Mas para você já ter uma noção de como é que está acontecendo. Em São Paulo, a gente está tendo uma frequência de 33,5%. Então, esses dados aqui auxiliam para a gente determinar o que está acontecendo em termos dessa doença no Brasil. Então, a gente tem uma percepção aqui que quase que um terço dos casos estão ocorrendo no estado de São Paulo. Ou seja, a cada 3 brasileiros, quando dá positivo, é de São Paulo. Pra você ver como é que a situação lá está bem agravante. Então, como é que eu vou ficar fazendo preenchimento aqui? Ó? Primeiro aqui, ó, tô olhando aqui, ó, aqui deu 61.888. Aqui, ó, tá em porcentagem, tá? Tá em porcentagem. Então, o que você vai fazer? Você transforma em número decimal, ou seja, divide por 100. Então, aqui vai dar 0,335. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse valor aqui, ó, e multiplicar com esse, certo? Para você achar qual que é o valor aqui, ó, né? Então, o valor aqui vai dar 20.732, tá? Então, você vai usar, no caso aqui, a calculadora, né? Bom, achando esse resultado aí, o que você vai fazer? Você tem que achar a fração, no caso, né? Então, para você achar a fração, a gente vai pegar aqui, ó, 20 mil, deu, ó, São Paulo, né? Deu 20.732 sobre 61.800. Posso colocar assim? Não, porque tem que estar na forma irredutível. Então eu vou dividir aqui por 2, né? Porque são dois números pares. Então vai dar 10.366 sobre 30.944, certo? Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Então você vai ter que dividir outra vez. Peraí, acho que eu pus um 6 a mais aqui, tá, pessoal? Desculpa. Não, dá 10.366. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Então você vai dividir de novo. Então vai dar 5.183 sobre 15.472. Não dá para dividir por 2, nem nada, nem por outro número. Aí você coloca esse incremento aqui, ó, no dado. Então vai ficar 51,83. Vai ficar meio apertadinho aqui, né? Mas dá um jeito, né? E aqui 15.472. Então aqui é a fração, certo? Bom, no Rio de Janeiro, o que acontece aqui no Rio de Janeiro? Deu 7.111 casos no Rio de Janeiro até o momento. O que você vai fazer? Você vai pegar esse valor aqui e vai dividir por esse valor total, certo? Que aí você encontra o quê? A frequência, porque você está pegando a frequência absoluta com a frequência total. Aí você acha que é a frequência relativa, certo? Aí a frequência relativa aqui vai dar 0,115. E se você multiplicar por 100, vai dar quanto? 11,5%.
Ou seja, 11,5% dos casos estão acontecendo no Rio de Janeiro. Ou seja, para cada 100 pessoas, né, 12 estão sendo diagnosticadas no Rio de Janeiro. Tá vendo como é que ajuda, né? Dá um panorama da situação do Brasil, né? Isso aqui. Bom, para criar aqui, bom, o que a gente acontece? A gente vai pegar aqui o valor, só que você vai ter uma percepção, gente, que você vai pegar 7.111 e 61.888, não dá para dividir por nenhum número. Então, simplesmente você copia e coloca aqui. Se não der para simplificar, você simplesmente coloca aqui, não tem problema nenhum. Certo? Beleza. Bom, Ceará, né? Vamos lá na situação do Ceará. Aqui deu 0,09, então você já sabe que é 9%, certo? É só multiplicar por 100. Pega esse valor aqui, ó, multiplica pelo decimal para a gente descobrir o valor absoluto aqui, ó, deles, né? Então, no Ceará vai dar 5.570, que é o total. 5.570, certo? Bom, agora vamos pro... Ah, não, desculpa, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 5.570 e vai dividir e vai montar a fração aqui, ó. Né? Vamos montar a fração aqui. Vou pegar outra folha. Isso aqui mesmo. Né? Bom, no Ceará deu 5.570 sobre 61.800. Opa, dá pra ver que dá pra dividir, não dá? Dá pra dividir por 2. Então você divide por 2. Então vai dar 2.785 sobre 30.944. Dá para dividir aqui por algum outro número? Não. Então você vem e coloca esse dado aqui. 2.785 sobre 30.944. Pronto. Né? Agora vamos para Minas Gerais. Para fazer o cálculo de Minas Gerais, gente, vamos resolver essa fração aqui, ó, para a gente achar um número decimal. Certo? O número decimal aqui vai dar 0,025, tá? Ou seja, significa que o estado de Minas Gerais, você tem ocorrência de 2,5% dos casos em todo o Brasil. Ou seja, a cada 100, mais ou menos 2 a 3 são de Minas Gerais, né? Bom, e para você achar o total, aqui absoluto em Minas, é só pegar esse valor e multiplicar pelo decimal ali, certo? Aí você vai encontrar que os casos até o momento no Rio, em São Paulo, em Minas é 1.547. Esse é o total de Minas Gerais. E para ser achado os outros estados, é o que? Você pega, faz a somatória desses números todos aqui, certo? Faz a somatória desses dados aqui, tudo que você pegou, e você vai encontrar o valor de 34.960. Aí, esse valor que são desses 4 estados aqui, você diminui do total, 61.800, para você achar o quê? Quanto que são dos outros estados, que vai dar o quê? 26.928, tá? Lembrando, tá, gente? Nesse exercício aqui pode usar a calculadora, não tem problema, né? Porque são dados muito quebrados. Bom, deu 26.928. Eu tenho que achar o percentual, a fração aqui. Então, vou lá, né? Montar aqui a fração. Então, você tem 26.928 dividido por 61.800. Certo? Bom, o que eu vou fazer? Dá para dividir? Dá, né? Porque são números pares. Então, eu vou dividir, certo? Então, vai dar 13.000, né? 464 sobre 30.944. Opa, deu dois números pares de novo. Então, eu vou dividir outra vez. Então, vai dar 6.732 sobre 15.472. Certo? Dá para dividir de novo, tá, pessoal? Né? Então, a gente faz a divisão aqui de novo. A divisão aqui vai dar... deixa eu pensar aqui. Vai dar 3.366 sobre 7.736. Né? Dá para dividir de novo. Então, vai dar 16... Vai dar 16,83, certo? Sobre 3.000...
868. Deu para dividir bastante, hein? Então, a gente chegou aqui. Aqui não dá, né? Porque se você somar os dígitos não dá 3, não dá 9, então não tem como fazer a divisão. Então, você para aqui. Então, você vem e monta aqui, ó. 1.683 sobre 3.868, certo? Aí, o que você faz, gente? Para você descobrir o quanto que vale o percentual, você pode pegar esses dois números aqui e dividir, ou esse aqui por esse, que você vai achar o percentual aqui no caso, certo? Aí você vai ver que você vai achar o valor de 0,435. E multiplicando vai dar o quê? 43,5%. Então, esse é o percentual da nação. Quer dizer que São Paulo só está abaixo de 10% do todo o Brasil. Então, o principal foco aqui, como a gente pode observar, é o estado de São Paulo, né? Que está, no caso, 3 vezes maior do que o Rio de Janeiro, né? E numa situação, vamos digamos assim, de quase 15 vezes mais do que a situação de Minas Gerais. Está vendo como os dados estatísticos te dão um panorama da realidade? Então ajuda bastante. Aqui, gente, ficaria 68.800 mil por 68.800 mil. Então vai dar um inteiro. Aqui um inteiro e aqui, logicamente, o 100%. Tá? 100%. Né? Ah, não podia deixar aqui 68.800? Não, porque você tem que simplificar, lembra? Por isso que tem que ficar 1. Tá? Você vai ter que ir simplificando até o final. Deu para entender então, pessoal? Né? Mais complicado o exercício, né? Mas é bom para vocês terem uma noção de como é trabalhada as questões de estatísticas nos dados do Covid-19 que está acontecendo aqui no Brasil. Né? E ao mesmo tempo, né, realiza a questão pedida do livro. Né? Então, alterei e adaptei para a situação do momento. Né?